Fala pessoal, beleza? Professor Wesley aqui. Vamos continuar então com nossas atividades e hoje veremos um pouquinho sobre as porcentagens. Veja o seguinte, uma escola possui 800 alunos matriculados no período matutino. Aqui no exercício 20 pede, preencha o quadro a seguir. Aqui você percebe na primeira linha que 800 é o total, já que 100% sempre vai ser o total de alunos. Então, a forma percentual de um número 100% equivale então ao total, né? Então, mas para a gente entender como funciona a fração, basta a gente pegar a porcentagem, só o número, e dividir sempre por 100. E é só isso. Aqui na primeira linha, por exemplo, onde o 800 representa o total, a fração que representa esta porcentagem, basta eu pegar o número da porcentagem e dividir pelo total, que é 100. Sempre embaixo vai ser o 100. E quanto que é a divisão 100 dividido por 100? 100 dividido por 100 vai ser 1. E a forma decimal, então, vai ser representada pelo número 1. Então, todos os números que são 100%, a sua forma decimal é, então, o número inteiro 1. Vejamos, então, na linha 2, onde eu tenho 400 alunos, que equivale, então, à metade do total. 50% ele representa então como 50 na parte de cima e na parte de baixo é sempre o total 100%, no caso 100. Então, quanto equivale 50 dividido por 100? Se você pegar, por exemplo, a calculadora, vai dar esse número, 0,5. Na terceira linha agora, representada pelo 200, nós temos que esse número equivale a 25% do total, ou seja, 1/4. Então, qual é a fração que representa 25%? Então, eu pego 25 e na parte de baixo eu coloco o número 100. Se você pegar, então, a divisão 25 dividido por 100, você vai ver que equivale, então, ao 0,25 colocado, então, na nossa última coluna da terceira linha. Vejamos, então, a quarta linha representada pelo número 80, que equivale a 10% do total de alunos. E quanto equivale, então, aos 10% na forma de fração? Basta a gente pegar o 10 e dividir, então, sempre por 100. E dividindo, vai dar, então, 0,1. Na nossa terceira linha de baixo para cima, nós temos o número 160. Ele equivale a 20% do total, que na sua forma fracionária representa 20 dividido por 100. E se você dividir, 20 dividido por 100, vai dar o número 0,2. Na nossa penúltima linha, representada pelo 40, que equivale a 5% do total, temos que 5% vai ser 5 dividido por 100. Se eu dividir, vai dar então o número 0,05. Nota que é diferente da nossa segunda linha, representada pelo 0,5. Eu vou explicar isso depois, calma aí. E na nossa última linha, 8, que representa apenas um único por cento, nós temos que então vai ser 1 dividido por 100. Se você for dividir, vai dar então o número 0,01. Essa aqui está pronta, a nossa parte decimal, a tabela está prontinha. E vejamos agora o exercício de número 21. Repara aqui, sabe-se que 3% dos alunos dessa escola praticam futebol. Qual é o número de alunos que praticam futebol? Se eu sei que é 800 o número total, eu quero então 3% disso. Que conta que eu faço? Essa conta é bem simplesinha, que é apenas uma multiplicação de porcentagem que a gente vai colocar na forma de fração. Simplesmente uma multiplicação. Veja só esse primeiro exemplo. Ó. Nós temos que o total é 800, beleza. E a gente vai multiplicar por esses 3%. Como é que é 3% na forma de fração? Basta pegar o número da porcentagem e dividir pelo total. O que eu vou fazer aqui? Eu simplesmente vou multiplicar o número de cima, tá? E o resto eu deixo assim. Então vai ficar 3 vezes 800, que equivale então a 2.400. E esse 100 aqui eu vou deixar. O que eu faço agora? Eu vou dividir. 0 aqui, eu corto. 24 dividido por 1 vai ser então 24, que é a nossa resposta final. Então, 3% equivale a 24 alunos, tá? Mais um. Do 22. Em determinado dia, 15% desses alunos faltaram. Qual foi a quantidade de alunos presente na escola nesse dia? Esse caso de porcentagem,
A gente vai fazer da mesma forma. Veja só, eu pego o 800, que é o total, e vou multiplicar por esses 15% na forma de fração. Ou seja, 15 dividido por 100. O que eu faço agora? Eu vou multiplicar o número de cima. 800 vezes 15 vai dar, então, o resultado. 800 vezes 10 é 8.000. A metade de 8.000 é 4.000. 8.000 mais 4.000, 12.000. Então, 12.000 a gente coloca aqui na parte de cima, né? E depois a gente vai dividir por 100. Como tem bastante zero, basta a gente cortar igual a gente fez no anterior. Então, fica 120 dividido por 1, vai dar o resultado, então, como 120 e a nossa resposta final. O que representa esse 120? Esse 120 aqui está representando, então, 15% dos alunos dessa escola, no período matutino, no caso. Aí vem o número 23. Ordene os números da coluna na forma decimal, no caso. Aqui, preste bem atenção. Na matemática, a gente tem um costume de omitir os zeros que estão depois, lá no nosso lado direito, tá? Por exemplo, o número 1, ele não tem vírgula aqui na nossa primeira linha, na forma decimal que eu estou olhando agora, tá? Veja só, aqui não tem vírgula, a gente pode colocar. A gente pode colocar quantas a gente quiser. A gente não precisa ficar colocando esses zeros aqui, mas você vai entender por que eu estou falando. Veja agora na nossa última linha. Nós temos aqui 0,01. Tá vendo que tem dois números decimais? Você está vendo, por exemplo, que outros números têm apenas um? Você pode igualar. Quando você iguala, por exemplo, eu igualar todos. Aqui vai ficar 20, aqui 10, e aqui no primeiro vai ficar 1,00, e aqui vai ficar 1,50. E agora fica muito mais fácil da gente ordenar isso. Como é que faz para ordenar? É sempre do menor para o maior. E quem que é o menor de todos aqui? Você vai reparar que o menor de todos vai ser esse último número aqui. Então ele vai vir primeiro, 0,01. Quem que é o segundo menor? Esse aqui já foi. Quem que é? Vai ser então o número 0,05. Quem que vai ser o nosso terceiro? Vai ser então o número 0,10. Tá um pouco esquisito aqui, eu vou separar para vocês não confundirem, tá? Assim. Voltando aqui na parte de baixo, esse aqui já foi, esse já foi. Quem é o próximo? O próximo vai ser então 0,20. Então 0,20 está aqui na parte de baixo. Vamos colocar aqui uma barrinha para separar. Quem é o próximo? Esse daqui já foi, já foi. Então o próximo aqui vai ser o 0,25. Então aqui fica 0,25. Vamos separar com a barrinha. De novo agora. Quem é o próximo? 0,50. E finalmente nós temos o 1,00, que vai ser aqui. Por que eu coloquei dessa forma? Se a vírgula não existisse, como é que você leria, por exemplo, esses números? Seria 1, 5, 10, 20, 25, 50 e 100. Toda vez que você tiver dúvida com números decimais, simplesmente você iguala o tanto de casas decimais para cada um e depois você pensa que a vírgula não existe. E aquele número é aquele como se você fosse ler normalmente, né? Beleza, né, pessoal? Entenderam, né? Se não entendeu, deixa aqui para a gente responder, viu? Veja só o exercício de número 24, que é só para a gente finalizar agora. Observe o seguinte, os números que aparecem na reta a seguir. Está aqui de 0,5 até o 0,6 e tem uma flechinha aqui. Qual é o número indicado pela seta? Lembra que eu expliquei para vocês? Para a gente entender melhor como funcionam os números decimais, a gente tem que pensar o seguinte, tem uma estratégia quando tiver esse caso entre um número menor entre outros dois. A gente vai fazer o seguinte, pensa, aqui na 0,5 no começo, ele vai virar 0,50. Lá no final, ele vai virar 0,60. Para a gente fazer, eu vou pensar o seguinte, tá vendo que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Então, a gente vai pensar numa reta onde eu estou transformando de 50 a 60.
Colocando os números aqui então, fica então, se o primeiro é 0,50, o próximo vai ser 0,51, o próximo 0,52, depois 0,53, depois 0,54, tá até respondido, né? Depois o 0,55, depois 0,56, 0,57, 0,58, 0,59 e depois o 0,60 que já está aqui. Para responder o exercício, ficou muito claro, né? O número que está aqui na reta é o número 0,54. Então a nossa resposta é 0,54 e ela acaba aqui. Espero que vocês tenham entendido e até então a nossa próxima aula.